Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária de Minho, esta semana com a diretora do Museu de Arqueologia do Dom Diogo de Sousa e também do Museu dos Biscainhos em Braga. Falo de Alexandra Cerveira Lima, ela que é então a convidada de hoje para nos falar um pouco mais sobre estes dois espaços de referência da cidade. Alexandra, muito bem-vinda aos estúdios da RUM. Antes de mais, a Alexandra Cerveira Lima é licenciada em História variante de Arqueologia e mestre em Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, entre diversas funções que foi ocupando ao longo do tempo. Antes de chegar a Braga, foi nomeadamente diretora do Parque Arqueológico do Vale do Coa entre 2004 e 2010 e também do Museu do Coa, precisamente no ano da saída em 2010. Entre 2016 e 2022 exerceu funções enquanto chefe de divisão de Museus e Património Cultural da Câmara Municipal do Porto e depois também enquanto chefe de divisão do Património Cultural. Ao longo da sua carreira participou também em vários projetos de investigação, que decorre também a autoria e coautoria de vários artigos e livros. Está à frente destes dois museus que falei em Braga há cerca de um ano, substituindo no cargo Isabel Silva. Alexandra foi nomeada, como estava aqui a fazer referência, há aproximadamente um ano. Pergunto-lhe, antes de mais, que desafio é este, que balanço é que faz destes últimos meses em Braga, à frente destes dois espaços que com certeza já conhecia antes de chegar. Boa noite, é um gosto estar aqui, obrigada pelo convite. Só uma nota, é um gosto realmente muito grande para mim estar a dirigir estes dois museus e voltar a Braga. Eu vivi uns anos em Braga, na cidade de Braga, nos anos 90 e gostei muito, de tal forma que sempre pensei que um dia gostaria daqui voltar. Na altura estava a trabalhar no Parque Nacional da Peneda de Gerês e neste momento tenho esta sorte de estar na direção dos dois museus. O balanço que faço deste ano, diria, é um bocadinho aquele lugar comum, que foi um ano que passou a correr, dá-me ideia que, enfim, passou um pouco mais de um mês ou dois, e porque os museus estão, de facto, numa fase muito, que é uma fase interessante, porque é uma fase de mudança. Há uma que é muito evidente até para quem passa no exterior, na cidade, que é o Museu dos Biscainhos, porque teve grandes obras no âmbito do Norte 2020, a Direção Regional de Cultura do Norte, que nos tutela e ainda nos tutelará até ao final do ano, tinha avançado com um projeto amplo e começar um bocadinho como se deve começar nos edifícios, pela cobertura, a começar pelo telhado, pelas fachadas exteriores e também candidatou e, portanto, já tinha avançado com os projetos de requalificação do jardim histórico e também agora no âmbito PRR, quer o jardim, quer o interior, no sentido de resolver uma questão de acessibilidades. A verdade é que neste momento pessoas com dificuldade de mobilidade não acedem ao piso superior, onde temos até, enfim, o percurso principal da exposição, que é uma exposição já de bastante longa duração. E no momento que estamos a preparar já são as próximas fases, ou seja, as fases que estamos a pensar já no 2030. O Museu de Arqueologia, o Dom Diogo de Sousa, está também num processo, teve obras até na sequência da doação do casal Bula Brockhaus. Depois teve também previsto aqui pela Direção Regional de Cultura do Norte um conjunto de obras relevantes no contexto aqui também do PRR, já começaram agora, e estamos a preparar também para lá já o 2030, ou seja, deixamos sinalizado, a direção da Direção Regional de Cultura do Norte deixou sinalizado já para o 2030 duas obras de monta num caso e no outro. No caso, e comecei pelos Biscainhos, só continuar na linha de pensamento, o que está em causa agora, depois das acessibilidades, que é
permitir que as pessoas acedam realmente ao piso superior, e isso faz por um elevador que percorre o que são atualmente as reservas, que é a torre, o espaço mais antigo até do imóvel. E estamos a preparar neste momento para lá, estamos a fazer consultas até a gabinetes de arquitetura, no sentido de dar resposta àquilo que é a nova museologia. Que pretende ter uma interação muito mais inclusiva, mais abrangente com os públicos, e estes espaços que antes eram inacessíveis de facto ao público, que eram as reservas, as áreas de armazenamento, cada vez mais se procura que haja um contacto também com esse espaço e com as coleções que estão em reserva. E o que está em cima da mesa, aquilo que nós estamos a procurar desenvolver, é exatamente que comece por haver na torre uma situação de reservas visitáveis, e estamos em crer que isso vai ser possível no âmbito ainda com a Direção Regional de Cultura, a possibilidade dessa adjudicação desse projeto, e depois, enfim, logo que o consigamos, a sua concretização. No caso do Dom Diogo de Sousa, é um pouquinho, digamos, é tão importante, mas um pouco mais ambicioso em termos de valores, porque se trata de dar resposta a uma ocasião, a uma circunstância, melhor dizendo, rara, que é um mecenato cultural desta dimensão. É muito raro, e particularmente em Portugal. E o que aconteceu, como sabemos, é que houve um casal de mecenas, porque eram pessoas que eram eles próprios, são de formação arqueólogos, e eram colecionadores de arte, e eram colecionadores de peças de arqueologia, que era o que lhes interessava, um bocadinho neste sentido, que nos parece muito interessante, que é retirar dos espaços muito privados dos grandes colecionadores, para devolver de alguma forma ao público essas suas coleções. E, portanto, foi o que eles escolheram um museu, felizmente escolheram este museu em Braga, e, portanto, ao fazerem a doação, claro que como consideraram que era o museu ideal para o efeito, de alguma maneira estão a pensar e continuam a mostrar-se interessados em fazer doações. E, portanto, nós temos de procurar também dar resposta e ter uma sala que seja adequada, um espaço adequado para isto, e que nos permita ter de novo uma sala de exposições temporárias, que deixamos de ter porque a sala de exposições temporárias acolheu esta coleção, mas percebe-se que ela está muito, há uma forma, enfim, ela já está a transbordar e, portanto, precisa mesmo de um outro espaço. E, portanto, o que está em causa já, e que estamos a procurar preparar, enfim, para o futuro, e já no âmbito deste 2030, e esperemos que assim seja possível, será então uma obra mais alargada e que nos permita uma solução, enfim, assim, criativa e imaginativa, para podermos dar resposta a esta grande coleção. Há aqui a possibilidade de alargamento do próprio equipamento do museu enquanto espaço físico? Nós não estamos a pensar exatamente num alargamento como tal, não é? Estamos a pensar em, enfim, alguma solução criativa que nos permita encontrar um espaço que não aquele atual, mas não estamos a falar num alargamento exato do museu. O museu já de si é bastante grande, é amplo, e, portanto, na altura, quando percebermos qual vai ser a solução, vamos ter muito gosto em vir aqui conversarmos para os ouvintes poderem saber qual foi a solução encontrada. E há também, portanto, aqui pelo que deduzi nas suas palavras, a possibilidade de doação de mais património, precisamente para o museu, por parte deste casal. Sim, a verdade é que o casal já doou uma série de peças que estamos aqui até num processo de aquisição de vitrinas e plintos para poder... Há essa responsabilidade também de colocar em visita pública, enfim, com alguma celeridade, já um conjunto de peças que foi doado já no ano anterior, mas sim, é verdade que nós sabemos que eles têm a vontade de eventualmente mais algumas peças ainda as doarem, que, claro, não é para a cidade, para o país, claro que é interessante. E do ponto de vista, só para dar nota, do ponto de vista do museu especificamente, é até particularmente interessante nós podermos ter este confronto entre
aquilo que eram digamos, as produções indígenas, não é? Depois, quando há a cidade, na altura, não é? Quando Bracara Augusta começa, de alguma forma, a copiar aquilo que são os modelos importados, aquilo que é do mundo, este mundo que era um império, e depois termos ao mesmo tempo em visita pública um conjunto de peças que são aí daquele centro, não é, ali da Magna Grécia, e que de alguma forma este centro mediterrâneo que depois vem ser é o centro deste grande império, e portanto poder percorrer no museu estas materialidades que correspondem no fim de contas a questões de vida na altura, de vida e de morte, não é, das pessoas aqui, é interessante, claro que sim. Alexandra, como é que foi mesmo esta integração? Porque estamos a falar de uma equipa que até aqui foi durante muitos anos liderada pela mesma pessoa. Há aqui uma mudança de rosto e com certeza uma mudança também de estilo, de pensamento, de organização, provavelmente. Sim, claro que sim. É assim, e como imagino, eu sabia isso, e aliás eu só concorri porque sabia que a minha antecessora não iria concorrer, não é? Senão, aliás, pronto, ia falar com ela, somos amigas, conhecíamos já anteriormente e sabíamos, e só concorri por isso mesmo. Claro que é evidente que é um desafio, sobretudo quando são muitos anos de que não é só ligação a uma equipa, é a ligação à cidade. E, portanto, ligação a todas as entidades, as pessoas, e esses laços sabemos que são fundamentais na relação. E, para todos os efeitos, temos de começar por algum lado. E tenho a noção que em termos de públicos, estas sequências nem sempre são más, não é? Porque as pessoas, neste tipo de equipamentos, e muito particularmente nos museus, a não ser quando são demasiado drásticas as alterações, e que aí têm muitas vezes resistências. Quando não são excessivas, a verdade é que os públicos até reagem com algum agrado, porque é bom que haja alguma mudança. Do ponto de vista das relações estabelecidas e das equipas, também percebemos que nem sempre é tão fácil. E internamente com as equipas eu tenho que estar grata porque sei bem que para as pessoas é um esforço. Alguém que muitas vezes acontece as pessoas ainda trocarem o nome naturalmente, é um bocadinho as pessoas terem de repente alguém quase da família que está há tantas décadas e depois vem uma pessoa diferente. Mas é um desafio que é interessante, eu acho que para todos, não é? Mesmo em termos de constituição da equipa, do ponto de vista da cidade, da região e de todos aqueles com quem nos relacionamos, é um bocadinho só depende sobretudo da minha capacidade de sensatez e da equipa continuar a dar resposta. Estamos a falar sobretudo aqui do Museu Dom Diogo de Sousa, um equipamento criado em 1918, ainda que o seu funcionamento tenha sido também, de certa forma, irregular até ao início da década de 80. A este museu estão também associadas responsabilidades e ações na defesa e salvamento do património arqueológico regional, e o seu papel até numa dimensão mais alargada e reconhecida, nomeadamente pelos profissionais da área. Nos meses mais recentes, Alexandra acabou por, no fundo, enfrentar esta questão que se tem levantado e que tem agitado até um pouco as conversas na sociedade bracarense mais atenta a esta dinâmica cultural. O anúncio do Governo da passagem deste museu para a tutela municipal e depois esta questão do próprio Presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, considerar que este não seria o caminho mais indicado, apontando, portanto, agora para a gestão de uma forma efetiva para a alçada desta nova empresa Museus e Monumentos de Portugal, que surge pelas mãos do Ministério da Cultura, com o propósito de mudar precisamente a gestão do património. Esta direção vai iniciar formalmente funções em janeiro. Pergunto-lhe, Alexandra, enquanto diretora do Museu de Arqueologia, qual é a sua posição realista sobre esta matéria, que é uma matéria sensível, temos de admitir. Sim, claro que sim. Aliás, acabou por ser foi bastante visível, não é? Do ponto de vista público, é uma matéria sensível. E aí também não escondemos que não é de ânimo leve que se encara a extensão da Direção Regional de Cultura do Norte. E isso, eu comungo nessa perspectiva com
desde o Presidente da Câmara, como os diversos Presidentes da Câmara que se têm relacionado com a Direção Regional de Cultura, como eu acho que o facto de se perceber que uma estrutura regional que é de proximidade, que tutela, neste caso, para nos cingirmos aos museus, um conjunto de museus, mas que tinha também uma estrutura que vem, enfim, que é herdeira do chamado Antigo IPAR Norte, e que tem grande experiência em termos de obras, manutenção, conservação. E, portanto, esta relação que era possível neste contexto da Direção Regional, entre quem fazia candidaturas, obras, manutenção, entre os diversos museus, que permite aqui uma ligação interessante sempre, de colaboração, o facto de se perder esse enquadramento, claro que para todos nós foi a primeira perspectiva difícil ao encarar o futuro. Quando percebemos que era assim, portanto era inevitável, a dificuldade de pensarmos na municipalização destas estruturas, isto aconteceu ao nível de vários dos museus que tinham sido indicados para serem municipalizados. Naturalmente ninguém tem nada contra os respectivos municípios, de forma nenhuma, nem sob a capacidade de gestão, nem sequer de investimento, pelo contrário, dos próprios municípios, não é isso que está em causa. Foi encarado por todos, e houve muito essa sensibilidade, por um lado, desta ideia da desqualificação, mas porquê que alguns museus têm este rótulo e continuam a ser nacionais e, portanto, são encarados como tal. A legislação passa a considerá-los que têm uma gestão que é centralizada por são nacionais, e os outros não são, passam a ser concelhios, e que isto, no caso aqui de Braga, e estava a referir os investigadores, as pessoas da área, claro que num caso como o Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa, que já teve até e tem o rótulo de regional, isso é muito sensível, porque é um pouco como o nosso colega de Bragança também referia, quer dizer, temos espólio de uma ampla área, aqui no caso de Braga até bem mais do que o norte de Portugal, e a certa altura perguntamos, mas depois naturalmente os outros senhores Presidentes de Câmara vão dizer, mas nós não vamos querer o nosso espólio, as nossas coleções, as nossas peças no museu que é municipal. Desde logo, isso era uma questão crítica que se coloca. Depois, claro que do ponto de vista da visibilidade é diferente. Do ponto de vista do papel que tem o Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa de apoio à investigação, à produção de conhecimento, tem de ser absolutamente transversal. Aliás, eu estava na altura, na sessão da apresentação por parte do Sr. Ministro, da Sra. Secretária de Estado da Cultura em Lisboa, no Palácio Nacional da Ajuda, estavam a apresentar a nova legislação e aparecia, foi dito, quais eram os museus que então havia a intenção de municipalizar. Eu, nesse mesmo momento, recebi porque estava a ser, entretanto, transmitido para todos, e recebi uma mensagem do investigador, que é dos principais até investigadores, que continua a ter trabalho sempre relacionado com o museu e que tem em depósito peças no museu, e que escreveu a dizer, bem, eu lamento, mas eu tenho o espólio de outros municípios e, portanto, eu vou ter de retirar. E claro que isso foi desde logo uma preocupação muito grande. E eu julgo que todos acabamos por ser, e felizmente houve aí um encontro de olhares e de vontades, quer da parte dos Presidentes de Câmara, quer da parte dos diretores do museus, neste sentido que não seria a solução indicada. Para terminar, se temos a certeza se uma direção centralizada a partir de Lisboa é ideal, não temos. Temos a certeza que de alguma forma, a municipalização, que foi entendida muito como uma desqualificação, não era o caminho, mas se perguntar, quer dizer, eu julgo que qualquer um dos diretores de museus, e isso foi claro nas nossas conversas, preferiria uma tutela regional pela simples razão que se percebeu que funcionava, e funcionou muito bem.
Mas desde então têm existido conversações no sentido de clarificar aqui alguns processos e de certa forma afastar algumas questões como esta que acabou por exemplificar deste investigador preocupado com esse espólio? Não, isso claro, nós tivemos um contacto muito afável, muito simpático, que nos reconfortou do presidente da empresa Museus e Monumentos de Portugal, e que contactou-nos, assim como naturalmente contactou os outros diretores de museus, no sentido de dizer, vocês integram-nos, entregam a empresa e um pouco dando uma nota de que não somos a segunda escolha, portanto integramos também de pleno direito. Portanto, estamos um dia destes, quando a equipa que está neste momento, que é a direção, uma das pessoas, como sabe, a Cláudia Leite conhece muito bem Braga, não é? Exatamente. Vem daqui e portanto conhece muito bem a realidade e sabemos que assim que lhes for possível, oportuno e que acharem que é o momento, virão aqui. Aliás, disseram isso mesmo, que vinham conhecer melhor as estruturas e falar connosco, com as equipas. Antes de 2024, sim, eventualmente? Sim, é isso que queremos que seja. Considera que, por exemplo, a integração da Cláudia Leite nesta equipa liderada aqui por Pedro Sobrado pode trazer alguma sensibilidade adicional a este tema no caso do Museu Dom Diogo de Sousa, de forma muito particular? E dos dois, e dos visquinhos também, não tenho dúvidas que sim, O facto de ser alguém que conhece muito bem a realidade, é evidente que ajuda, não há qualquer dúvida, e portanto há uma sensibilidade e o facto daqui não ser só o facto de conhecer a realidade dos museus, mas conhece muito bem todos os responsáveis e com locais, desde o Presidente da Câmara, todos os atores são muito bem conhecidos por ela e portanto claro que facilita. Recordo os nossos ouvintes, estamos à conversa com a Alexandra Cerveira Lima, diretora do Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa. Alexandra, já em funções, recebeu em maio passado a visita do Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. Neste encontro, que aconteceu precisamente no Museu de Arqueologia, falaram sobre esta questão. No fundo, houve aqui alguma troca de impressões sobre aquilo que seria o futuro da direção deste museu? Não, realmente aquilo, quando houve essa visita, é verdade, o que foi nossa obrigação e vontade é que o Sr. Ministro conhecesse muito bem a realidade do museu que estava a visitar. E nós sabíamos que da parte do Ministério da Cultura tem havido muito a ideia tem sublinhado muito a necessidade de sensibilizar os portugueses para a importância do mecenato cultural, por um lado, e portanto nós achamos que tínhamos aqui um excelente exemplo para o Sr. Ministro ver, e por outro lado, também o apoio que tem vindo a ser dado à investigação, à produção de conhecimento em Portugal, como sabemos que isso também é relevante. Aliás, sabemos que em alguns sítios, como sabe, eu tive muitos anos a trabalhar ligado ao Parque do Coa e depois ao Museu do Coa, e sabemos que, por exemplo, foi decidido, e a FCT tem até um apoio específico de bolsas de doutoramento para a área do Parque do Coa, o que tem tido efeitos muito interessantes, é importante. E, portanto, nós tivemos a preocupação de mostrar ao Sr. Ministro o papel que o Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa tem aí, e, portanto, não só a questão da doação mecenática, como de apoio à investigação. E a verdade é que há muitos anos, e, portanto, estamos a falar de um histórico que não tem nada a ver comigo, tem a ver com a diretora anterior e com a equipa que ainda hoje se mantém. Há um papel muito relevante do Laboratório de Conservação e Restauro, mas também e foi isso que eu encontrei e que me deixou, digamos, muito satisfeita do ponto de vista daquilo que é o papel que deve ter uma estrutura deste género, que é
a solidez do trabalho técnico no museu. E, portanto, se há um esteio que é sólido naquele museu, é mesmo essa área em que se trata do inventário, de termos uma boa área de desenho, da digitalização, de ser possível passar, digamos, facilmente para a informação para estudantes, investigadores, professores, e, portanto, toda a área de tratamento das coleções e do apoio é muito grande. É verdade que, por exemplo, nós agora, para dar um exemplo, nós nas obras de PRR estamos a aproveitar para procurar ampliar espaços que normalmente já eram usados por professores de arqueologia da Universidade do Minho com os seus alunos, ampliar no sentido de lhes dar melhores condições. E temos, aliás, agora em mente, estamos a ver se conseguimos pelo menos avançar com a ideia do projeto, de dar alguma atualização à museografia de duas das salas, permitindo que nessas salas também se possa ampliar esta área de trabalho e de investigação, porque naquele pressuposto e naquela ideia que há pouco referi, que cada vez mais esta ideia da nova museologia, que importa que se perceba o trabalho que é feito nos bastidores. Aqui nestes museus a construção do conhecimento é algo muito importante e essa construção do conhecimento é importante que ela seja visível pelo público e, aliás, não há ninguém que melhor fale sobre as peças, as coleções, do que os próprios alunos, investigadores, pessoas que estão a trabalhar sobre elas. E, portanto, esta possibilidade de relação do público com a investigação a decorrer é muito boa, sim. E é algo que acontece noutros espaços, por exemplo, no mundo, não é uma novidade. Não, novidade... Mas no nosso país não é comum, é? Não, quer dizer, começa a ser mais comum, sim. Eu, por exemplo, há um museu que nós fomos ver, fomos em equipa visitar, que é um museu, nesse caso é um museu municipal do Porto, por exemplo, que é o Reservatório da Pasteleira, que é muito recente e que tem, desse ponto de vista, é tão interessante que inicialmente até houve internamente, eu estava lá na altura, algum olhar desconfiado interno de nós próprios, dos próprios técnicos, a pensar, mas isto vai funcionar, porque é um espaço absolutamente aberto, em que funciona tudo, funciona reservas, exposição permanente, ou, enfim, de longa duração, eventualmente exposição temporária e trabalho dos técnicos sobre as próprias coleções, sobre o espólio, e funciona. Portanto, é tudo, é a ideia da transparência, da prestação de contas. Não há nada melhor do que o museu poder fazer também isso mesmo, dessa forma materializada. Sim. Exatamente. Esta ligação à própria Universidade do Minho, ao curso de Arqueologia, é também importante fortalecer. Já acontece desde sempre, portanto também não será aqui muito transformadora, mas há a possibilidade de certa forma, interagir ainda mais. Sim, transformadora não, porque isso é um histórico do museu. Exatamente. Sim. Nós o que estamos a procurar é procurar estes vários aspectos, vários pontos em que podemos sempre melhorar, naturalmente podemos sempre melhorar. Por exemplo, este ano tivemos com gosto, e isso faz-se de alguma forma também, muitas vezes não passa a palavra, alunos de arqueologia que são voluntários e que passaram as suas férias connosco, exatamente a ter formação prática em áreas que sabem que não têm essa mesma possibilidade muitas vezes no percurso académico, e procuramos também facilitar muito isso, é quem não vai de um ponto de vista mais formal com os professores nas aulas, ou poder ir desta forma depois em que os acolhemos como estagiários. E, por exemplo, neste momento há uma série que também foi por impulso até de uma colega nossa, da técnica do museu, que até fez um contacto muito recente, no sentido, com uma professora da Universidade do Minho, portanto, da Unidade de Arqueologia, que lhe disse que neste momento até estava naquele 100 alunos para poder formar, para poder ajudar nesta aprendizagem do desenho arqueológico, e temos lá já neste momento um conjunto deles, desde doutorandos a mestrandos, que estão a aprender ou a aperfeiçoar o desenho arqueológico, que
embora haja hoje, enfim, as novas tecnologias vão alterar bastante isso, a verdade é que é muito diferente saber desenhar, mesmo que depois possa recorrer a outros métodos, mas é importante. Recordo-me de uma das preocupações precisamente da Isabel, a sua antecessora, de ir de encontro a esta transmissão de conhecimento, porque a idade vai avançando, quem está neste momento a trabalhar no museu, e é também importante transmitir todos estes conhecimentos, estas técnicas também, não é? Sim, é verdade. Nós tivemos, e percebo que isso é uma preocupação, porque uma parte da equipa são pessoas que têm uma dedicação extraordinária realmente ao que fazem, e que o fazem desde os 15, 16 anos, não é? Que estão há mais de 40, 42, 45 anos a trabalhar. E por isso é que conhecem tudo tão bem, não é? E dominam muito bem dominam não só o espólio que temos, como depois o trabalho sobre ele. E claro que isso é uma preocupação. O que é que foi possível ainda com a Direção Regional de Cultura do Norte? Foi possível haver concursos não externos, mas internos, portanto estamos a falar de pessoas que já tinham um contrato em funções públicas por tempo indeterminado, e temos connosco um arqueólogo que foi repescado, tinha concorrido a um outro concurso, mas como tinha ficado em reserva de recrutamento, foi possível a Direção Regional ir buscá-lo, e portanto vem para nós. Ele não tem experiência nesta área de conservação e restauro, mas a ideia é que a ganhe. E entretanto estamos também à espera, houve um concurso também não externo, e estamos à espera de ter connosco mais uma pessoa com experiência de conservação e restauro, e a preocupação fundamental é isso, nós conseguimos transmitir para quem vem, para a geração que tem depois de vir a assumir estes locais naturalmente. Só dar um contexto, claro que a empresa é diferente num contexto empresarial. A empresa não faz contrato em funções públicas por tempo indeterminado, portanto o contrato é totalmente diferente, mas vamos ver, temos esta expectativa que em algumas áreas-chave que seja possível haver alguma contratação, sim. Muito bem. Alexandra, desde o passado dia 2 de setembro que a entrada neste museu passou a ser gratuita aos domingos e feriados, sentiram alguma mudança já? É algo muito recente, obviamente, mas a partir do momento em que se abre as portas de um museu de forma gratuita, há alguma coisa que muda, nomeadamente naqueles que são os residentes? Não, isso sente-se sempre, naturalmente que se sente, isso é evidente. Aliás, há algo que não é só por isso, mas é também. Por exemplo, o Museu dos Biscainhos tem o jardim histórico, a entrada é gratuita, e o jardim tem muitos visitantes. Não quer dizer que o Museu dos Biscainhos também não tem. Eu há pouco não disse, mas acho que há algo que acho que é importante, também uma das razões pelas quais o procurar que estes museus mantenham um estatuto para além do municipal é porque eu estou absolutamente convicta do papel que podem ter e que tenham, e da sua capacidade de atrair visitantes. Aliás, um dos argumentos, nos inúmeros pareceres que tivemos de fazer, um dos argumentos relativamente aos biscainhos é que os biscainhos têm muita facilidade de atrair visitantes, têm muitos visitantes à partida. É um pouco a ideia de uma casa nobre, de ter um jardim histórico, da localização que tem um pouco um glamour que facilita muito a visita. E nós sabemos que com uma requalificação, como se sabe que vai ter que ocorrer, de restauro agora interno, das salas, dos tetos, dos soalhos, com essa requalificação e com uma nova museografia que vai ser possível a seguir, mais tarde, temos a certeza que vai ser muito simples realmente ser um museu com muita atratividade de visitantes. Do lado do Museu de Arqueologia, aí sabemos sobretudo o papel que ele tem do lado do apoio à investigação, do apoio
a todo o percurso académico dos alunos, também do lado que responde a uma questão fundamental com que se debate, não é só o país, é muito para além do país, mas o país debate-se com essa questão, que é das reservas de material arqueológico que sai das escavações, não é? Nós sabemos que, pronto, felizmente é obrigatório fazer escavações em muitos sítios, é uma questão de salvar a informação e salvar o património, e é preciso encontrar espaços para essas reservas, e o museu funciona muito bem, porque depois não é, e foi por isso também que os mecenas gostaram tanto do museu, porque não é apenas um local em que fica armazenado, é que elas depois são trabalhadas, os alunos podem estudar, mas também internamente se faz muito esse trabalho, e portanto elas estão todas devidamente salvaguardadas, e portanto esse papel que nós sabemos que pode e deve ter, compete-nos, no caso do Museu de Arqueologia, onde esta imediata atração de visitantes não ocorre de uma forma tão simples como ocorre, enfim, num palácio que há no meio de uma cidade. Compete-nos a nós fazer tudo para que isso aconteça, sim. A própria comunicação. Recordo-me, recentemente, há poucas semanas, abriram o museu precisamente com mais algumas visitas guiadas específicas, em vários horários, a pensar sobretudo no público de Braga e nos jovens de Braga também. É um dos primeiros sinais desta transformação que se pretende. Sim, é um pouco a ideia que, claro que no museu, há várias, temos que dar sempre a possibilidade da visita absolutamente livre, que há pessoas que não querem ser nenhuma leitura, nenhuma interpretação, nenhuma mediação, eu quero estar lá sozinho o tempo que me apetecer, portanto essa possibilidade existe sempre. Claro que no caso, em ambos os museus nós precisamos de ter mais informação disponível, mesmo para quem quer fazer a visita livre precisa de ter muita informação, e portanto também estamos neste momento num caso, por exemplo, dos Biscainhos, a encomendar estudos. No caso do Museu Dom Diogo de Sousa estamos sobretudo a preparar essa informação para as pessoas poderem dispor dela, mas para além desta visita é sempre importante haver a possibilidade da visita mediada, que é pelo olhar de quem conhece muito bem, se não todas, mas uma parte das coleções, da realidade do museu, e podermos ter essa oferta, claro que procura fazer essa diferença. A ideia é termos, possibilitarmos a todas as pessoas que nos visitam, no caso do Museu Dom Diogo de Sousa, até ao fim do ano, e sabendo nós que há muito pouca informação disponível no museu, todas as pessoas que nos visitam sabem que de manhã e de tarde têm uma visita, enfim, não é uma visita total, não é uma visita, enfim, canónica, ortodoxa, é um olhar de um técnico que os acompanha. Nós também tivemos isso no Museu dos Biscainhos, mas não todos os dias, embora no Museu dos Biscainhos, apesar de tudo, há um pouquinho mais, as pessoas sentem-se um bocadinho mais informadas, com a pouca informação que ainda assim existe. No Museu de Arqueologia essa mediação é sempre muito relevante, porque dar a chave de leitura que uma peça arqueológica precisa faz muitas vezes a diferença, e portanto é isso mesmo que estamos a procurar, e vamos procurar por todos os meios chegar às pessoas e que elas nos procurem e percebam o fascínio que é acompanhar esta construção de conhecimento, investigação, o que é que se pode saber a partir, às vezes, de uma peça tão pequena, e tudo aquilo que se pode saber a partir daí. Sim. Alexandra, em números redondos, em 2022, olhando para um espaço e para outro, ou seja, para o Museu Dom Diogo de Sousa e também para os Biscainhos, estamos a falar de que números de visitantes? Ora bem, nos Biscainhos, eu até pedi os dados antes de vir para aqui, e em termos nos Biscainhos tivemos portanto, no ano anterior, 57.159. Até agora, nos Biscainhos, estamos com 48.696. Portanto, isto é a globalidade de visitantes, participantes. E no caso do Museu Dom Diogo de Sousa, estamos porque é assim, são dois espaços diferentes, com certeza também com números provavelmente muito diferentes, porque muito não diferentes. Significa que quem visita um museu vai visitar o outro também. Não é? Claro. Nós estamos aqui,
caso, no caso do Museu de Arqueologia de Dom Diogo de Sousa, nós temos no ano passado, os números globais são de 56.174, sendo que importa aqui fazer dar esta nota, e por isso é que o nosso trabalho é tão importante, é que 31.366 são utilizadores da cafetaria. Okay. E, portanto, se nós pudermos dizer e tivermos a certeza, e é isso um trabalho que temos de poder ser transparentes e dizer, temos a certeza que os utilizadores da cafetaria, pelo menos uma vez, vão ver o museu e somos capazes de os entusiasmar a ir ao museu. Claro que muitas das pessoas conhecem, mas algumas não, e portanto temos que ter essa capacidade também. Neste momento, no Museu Dom Diogo de Sousa, nós temos 43.506 e destes sabemos que se nós 22.828 são pessoas que foram à cafetaria. E portanto nós estamos aqui a ombrear este ano melhor aqueles que só vão ao museu e aqueles que vão à cafetaria, e desses nós não temos a certeza exata, aqueles depois que realmente já visitaram o museu. Nestes números estão também os visitantes no âmbito da Noite Branca, que é sempre uma... Estão, sim. Como é que olha também para estes eventos em que, mais uma vez, os espaços culturais da cidade se abrem à população para um usufruto livre também e de acesso gratuito? São também estes pequenos pontos que também ajudam aqui no fundo, a chamar mais gente. Sim, também, claro que são interessantes. É evidente que é tudo a ver esses dias especiais, dias que marcam a diferença. Há públicos que só nessas alturas é que descobrem os museus, é verdade. E, portanto, pode ser um ponto de partida para uma visita seguinte. Exatamente, isso acontece. E, portanto, aí também nos cabe a nós que as pessoas possam perceber que há ali curiosidades que depois devem voltar noutra altura, sobretudo sabendo, muitas das pessoas, nós sabemos que as que estão mais próximo, que a gratuitidade depois a domingos e feriados pode fazer a diferença, não é? Podem repetir, sim. Foi também tocando aqui várias vezes no Museu dos Biscainhos, precisamente até o número de visitas acaba por ser até superior ao Museu de Dom Diogo de Sousa. Todas estas transformações que se perspectivam para este equipamento podem catapultar o Museu dos Biscainhos para outro patamar? Sim, eu penso em qualquer dos casos. Eu acho que o trabalho são duas realidades muito diferentes. O Museu dos Biscainhos precisa de um trabalho muito significativo do ponto de vista patrimonial e museográfico. Portanto, estamos a falar em restauro das duas alas, neste momento, que são interiores, são salas, diversas salas que precisam de um restauro e de uma requalificação da museografia, porque nós sabemos que esta museografia, que é a ideia de estarmos, de alguma forma, a procurar replicar o que eram ambientes, não é? Da época, as pessoas têm sempre alguma apetência, sim, mas precisamos de atualizar. No caso do Museu Dom Diogo de Sousa, o que estamos sobretudo a falar é em melhorar a informação. Nós não precisamos de obras no edifício e, portanto, todo o esforço tem de ser, por um lado, nesta nova perspectiva da museografia, no sentido de a tornar mais visível este trabalho também de investigação, de trabalho sobre as peças, a tornar mais atrativa, e é preciso muitas vezes fazer alterações, senão as pessoas não vão ver outra vez um museu que está rigorosamente igual, não é? Portanto, é preciso haver esta alteração. E, por outro lado, a mediação aqui é vital. Em qualquer museu é vital, e neste caso, como aliás se percebe pelos números, é evidente que o Museu de Arqueologia precisa de uma mediação muito grande e de uma mediação aqui no sentido lato, no sentido da comunicação também. Nós temos de conseguir chegar aos públicos muito mais do que chegamos nesta altura, e a ambição, claro, que tem de ser sempre muito, muito grande, e temos que ir muito mais além, porque aliás é uma obrigação, é essa a obrigação que os museus têm. A intensificação dessa informação pode-se fazer pela via digital, por equipamentos que acompanham o visitante ao longo desse processo de exploração? Sim, embora aliás é interessante agora nestas novas, ver a construção dos novos espaços da requalificação de museus
museus, como é que essa abordagem tem vindo a ser feita. Por um lado, é essencial disponibilizar informação, muitas vezes nos próprios telemóveis, não é? Por códigos QR, tudo isso, é muito fácil de repente a pessoa ter toda a informação e ter muito esta possibilidade, que também é interessante, que é a ideia de saber mais. Uma pessoa sabe, tem uma primeira aproximação, mas depois sabe que tem tudo disponível se tiver uma curiosidade, se quiser aprofundar o conhecimento. Portanto, isso é, por um lado, fundamental. Por outro lado, neste momento tem sentido, eu sou bastante sensível a isso também, que é, houve um pico durante, enfim, nos últimos anos, e já vem bastante atrás, houve um pico de recorrer às novas tecnologias, e eram ecrãs touch em todo lado, era informação, e nós sabemos, é a realidade aumentada, bem, todo o tipo de recursos, nós sabemos que as pessoas, e sobretudo os mais novos, a relação que têm com os monitores, com este tipo de dispositivos, é diária, é ao minuto. E, portanto, poder descansá-los disso e ter uma relação diferente com as materialidades também nos parece muito importante. E, por isso, temos que ter aqui, saber, exato, e saber de forma como é que nós conseguimos simultaneamente ter tudo acessível online e ter as pessoas poderem ter toda a informação, mas no local nós não temos que estar mais uma vez a recorrer a mais um monitor, mais um ecrã touch, que é igual àquele em que nós estamos o dia todo a mexer. Mesmo para finalizar esta nossa conversa, Alexandra, que marca é que gostaria de deixar nestes 2 espaços que dirige há cerca de um ano? Ainda é cedo, obviamente, mas obviamente quando entramos para um novo desafio temos objetivos. Sim, claro que sim. Então, eu direi que a marca que eu gostaria de deixar e que é para isso que nós procuramos sempre trabalhar, né? Às vezes as coisas correm melhor do que outras, mas tenho sempre a expectativa de que elas correm bem. A questão é mesmo irmos fazendo as inflexões necessárias até chegar ao caminho certo. Naturalmente, há algo que eu tenho a certeza, é que não há ninguém iluminado que saiba o caminho inteiro, e portanto, por isso é que as equipas são vitais, e não é só as equipas dos museus, nós temos que trabalhar em conjunto com todos, e portanto temos que perceber estes olhares, e é desta integração dos vários olhares. Por isso é que as estratégias que são definidas em articulação com os parceiros são tão interessantes sempre, porque há sempre alguém que se lembra de algo que nós não nos tínhamos lembrado, nem quem está por dentro a conhecer muito bem. Portanto, por um lado, mas aquilo que, digamos, isto é a forma de procurar fazer, mas aquilo que eu gostaria de conseguir era, de alguma maneira, ter a certeza que o entusiasmo que as equipas têm e sabem ter e têm pelos seus museus, se consegue transmitir a todos. E porque é desse entusiasmo que faz a vida dos museus, e que se faz essa apetência pela cultura, pelo conhecimento, e perceberem porque é tão vibrante e tão entusiasmante para todos os que diariamente trabalham com esta realidade. Porque é tão entusiasmante perceber, por exemplo, como é que foi construído, vamos supor, a certa altura, uma ala de um jardim dos Biscainhos, ou como é que é tão entusiasmante perceber como é que, a partir dos vestígios de uma escavação que entretanto decorreu há 2 ou 3 anos aqui na cidade, se consegue perceber tanto sobre o modo de vida de todos aqueles que nos antecederam, e como é que isso se constrói com a ajuda de tantas ciências e tantos olhares. E é todo esse entusiasmo, e ao mesmo tempo, só para terminar, perceber que a fruição, que estes museus são espaços sobretudo de fruição. As pessoas não têm e não devem ir aos museus a falar baixinho, com um ar circunspecto, porque é um espaço muito, de alguma maneira, em que não se pode, as pessoas, não é deles, não é algo terceiro, de uma entidade terceira, e que as pessoas estão ali de passagem. Não, as pessoas têm que perceber que os museus são absolutamente deles, de todos, e portanto podem e devem usá-los diariamente, de qualquer forma. Por exemplo, da mesma forma que as pessoas usam muito o Jardim dos Biscainhos, porque é gratuito, e portanto as pessoas muitas vezes vão lá. A verdade é que o Museu Dom Diogo de Sousa tem não só os jardins gratuitos, como tem também uma biblioteca que é de acesso gratuito, que tem Wi-Fi, que as pessoas podem utilizar, e
E esta ideia de que se pode ir para o museu, ler, conversar, estar, refletir, ir com amigos, ir com família, e que é mais um espaço fruível na cidade, e que é deles essa ideia de que a pessoa, isto também é meu. É isso que acho que é muito importante. Mas isto decorre também de uma percepção que se foi construindo ao longo do tempo, precisamente isso que falava, não é? Este respeito pelo espaço, no sentido, não estou a dizer que não vamos respeitar de outra forma, mas há muito essa quase retração das pessoas em usufruir dessa forma dos espaços. Como é que se transforma isto também? Porque é preciso, lá está, desconstruir ideias. É isso, por isso é que aqui a comunicação e a mediação é tão importante. É preciso convidar as pessoas, e muitas vezes isso passa o passo-a-palavra é sempre muito importante, e nós sabemos que é sempre a forma mais interessante. Quando sabermos que alguém chegou ao museu é porque algum amigo ou um familiar recomendou, e portanto essa ideia de ir convidando as pessoas, muitas vezes começar pelos vizinhos mais próximos, depois ir ampliando e convidando, e as pessoas a perceberem, não, realmente eu posso vir aqui e venho aqui e posso usar isto se me apetecer todos os dias, não é? Foi então a entrevista com a Alexandra Cerveira Lima, diretora do Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa e também dos Biscainhos, uma conversa que pode agora ser escutada também em podcast em rumo.pt. Nós regressamos na próxima semana com mais um convidado. Tenham uma boa noite.